Vocês palmeirenses que adoram zoar o Corinthians por conta da eliminação, que se acham grandes, a titia Leila deixou um recadinho aqui pra vocês que talvez vocês tenham esquecido, né? Bora lá. Lembrando que, quando a Crefisa e a FAM chegaram no Palmeiras, foi em 2015. E o Palmeiras, em 2014, estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não foi por mérito do Palmeiras. Não foi. Vocês ouviram? Muitas pessoas fazem piada, o avião não vai jogar. Claro, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu. No dia que eu sair do Palmeiras, não é? Se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014. O Palmeiras volta para a segunda divisão, gente. Bom, será que eu preciso dizer mais alguma coisa aqui referente ao Palmeiras? Sendo que a própria presidente diminui o clube aonde ela mesma dirige. Derby nesse final de semana e o Corinthians precisa fazer o resultado fora de casa e deitar nos caras na arena e ganhar esse título que agora se tornou uma obrigação. Isso foi o que a torcida disse no último jogo na Neoquímica Arena, onde o Corinthians foi desclassificado, né, pelo Barcelona de Guayaquil, apesar de ter ganhado o jogo. Né, o Corinthians acabou sendo desclassificado, mais uma desclassificação vergonhosa, mas a gente precisa mudar a chave, tem a final do Paulistão, tem muita água para rolar ainda esse ano e o Corinthians precisa evoluir bastante, tá? Então, mas vamos lá. Antes, galera, só vou pedir da gente continuar aqui, só deixa seu like, tá? Seu like é muito importante. Você que já conhece o nosso canal, já deixa esse like aí, beleza? Você que não conhece, deixa o like também para nos ajudar e a gente vai seguir aqui porque, cara, Rafael Claus. Porque o Augusto Melo me surpreende, quer dizer, me surpreende, eu acho que não, né? Bom, o Augusto Melo foi lá pedir um árbitro de personalidade, a Federação Paulista, inclusive ele elogiou os caras lá, vocês sabem, eu trouxe isso num vídeo anterior, que ele fez um elogio, que ele pediu um árbitro de personalidade. Pois é, acabou de ser confirmado aqui, ó, que a Federação Paulista confirmou os árbitros que apitarão os jogos da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, tá? Rafael Claus apitará o jogo de ida no Allianz Parque. Já no duelo de volta, na Neoquímica Arena, Matheus Delgado será o responsável pelo apito. Alguma novidade aqui pra vocês, torcedores corintianos? Que o Rafael Claus apitaria um jogo dessa final? Ou seria a final? Ou então o primeiro jogo da final? Eu disse isso no último vídeo aqui pra vocês, que o Rafael Claus iria apitar jogo entre Corinthians e Palmeiras, que isso estava quase certo. Mas segundo o Augusto Melo, ele iria pedir um árbitro de personalidade. E ele não teve peito e a capacidade, cara, de fazer com que esse cara aqui não apitasse jogos do Corinthians. Então, Augusto Melo, eu vivo te elogiando aqui, eu vivo falando bem de você, cara. Eu falo os pontos positivos seus aqui, mas também a gente tem que falar dos pontos negativos. E o senhor aqui foi um frouxo cagão, que é isso que o senhor foi, tá? Porque deixar esse cara aqui apitar jogos do Corinthians é absurdo. Você já viu no último clássico o que aconteceu, né? Ele deu cartão vermelho pro Yuri Alberto por simulação no meio campo. Nenhum árbitro brasileiro dá esse tipo de falta em um cartão vermelho ou cartão amarelo por simulação no meio campo. Tá na regra? Tá na regra. Só que nenhum árbitro cumpre, mas ele cumpriu a risca, só contra o Corinthians. Só, entendeu? Só contra o Corinthians. Então assim, senhor Augusto Melo, obrigado, hein? O senhor parece que não tem voz aí nos bastidores quando é ir pedir alguma coisa na federação, na CBF, a Comebol, que diz que vai se reunir lá. Então nessas questões aí o senhor é bem fraco, tá? O senhor é muito fraco. Mais uma vez, Rafael Claus vai apitar. Se preparem, corintianos, que vai ter pilantragem aí no meio, tá? Mais uma vez, Rafael Claus vai apitar pro Palmeiras, tá? Vamos ouvir o que o Neto falou sobre Rafael Claus, né? Saiu a notícia, vamos ver. Sabe quantos minutos o goleiro do Barcelona de Guayaquil fez de cera no jogo contra o Corinthians? E não foi por isso que o Corinthians perdeu a vaga da Libertadores. Foi porque foi incompetente. Foi porque o seu Depay não jogou nada. Porque o Roberto não fez gol. Porque o Garro não fez gol. Agora, colocar o Claus para apitar a 7ª final. Mas vocês, outros árbitros, vocês são tão ruins assim? As árbitras também, vocês não prestam? Quem que não presta? Até outro dia a Daiane não apitava? Até outro dia a Edna não apitava? Por que elas não apitam? Por que não apitou as quartas de final, a semifinal e a final? Por que as mulheres não estão aí? Por que a Daiane Muniz não está apitando? Por que a Edna não está apitando? Por que a Federação Paulista de Futebol arrebentou com as mulheres na arbitragem? Mas por que não é a Edna? Por que não é a Daiane? Por que é o Claus? E por que o Claus não fica no segundo jogo na Neoquímica Arena? Por que o Claus, que é o cara que acha que é o melhor de todos, e já foi, e não é mais, por que o árbitro apita 7 decisões consecutivas? Mas e os outros?
Mas não tem outros árbitros? Por que só ele? Então, é o seguinte, mas com tudo isso de você, Klaus, você vai arrebentar com o jogo, eu tenho certeza que você vai picotar o jogo. Não picota o jogo? Mas picota muito. Aí tá os comentários aqui. Nossa, que surpresa. Rafael Klaus apitando no primeiro jogo. Comentário aqui, Zanetti. É surpreendente um total de 0 pessoas. Pois é. É água molhada. Alguém esperava algo diferente? Renan Durazo. Você é uma vergonha. Ele tá falando do Augusto Melo, né? Lixo de presidente que não tem voz nenhuma. Futebol também se ganha nos bastidores. Também. Faz parte, hein? Aleph Sensei. Óbvio que iam botar o... Falando um palavrão aqui que ia botar o Klaus, né? Enfim, galera... Surpreendeu aí 0 pessoas, tá? Já vamos falar de Copa do Brasil aqui também, para o vídeo não ficar muito estendido, tá? O Corinthians conhece todos os possíveis adversários da terceira fase da Copa do Brasil, tá? O Corinthians conheceu todos os possíveis adversários, os potes foram definidos na última quinta-feira, data dos últimos jogos da etapa anterior do torneio disputado em partida única, tá? Ao todo, 32 times disputam a terceira fase. Os potes são divididos entre 1 e 2 e cada um com 16 clubes, listados conforme o ranking da CBF. O Timão está no primeiro pote, logo somente poderá enfrentar os adversários no segundo. Confira a divisão abaixo. Já vou mostrar aqui para vocês. Ainda não há data para o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, tá, galera? Segundo o calendário base da CBF, os jogos de ida e volta devem ocorrer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio, tá? E eu já vou mostrar os potes aqui para vocês, ó. Pote 1, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional e Bragantino. A maioria aqui, tudo clube grande, tá? No primeiro pote. E aí foi dividido também, ainda tem aqui, né, o Vasco, Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense. E no pote 2 a gente tem os times pequenos, né? O Ceará, Criciúma, CRB, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, né, Maracanã do Ceará, Capital DF, que nem sei que time é esse, CSA e Vila Nova, tá? Todos os times pequenos aí, a maioria aí no pote A, menos relevantes, tá? Então o sorteio vai ser feito aí, vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar, quem o Corinthians vai pegar nessa última parte, tá? Bom, galera, referente ao Memphis Depay, ele foi convocado para a seleção da Holanda, tá? Por Ronald Koeman, jogos que vão ser realizados aí no dia 20 a 23 de março, pelas quartas de final da National League. Memphis que tá devendo, né? Vamos ver se ele evolui, tá? E o Hugo Souza deu uma declaração e fez um coro, né? A torcida do Corinthians sobre a final do Paulistão, tá? Ele disse o seguinte: com certeza domingo é guerra contra o nosso maior rival. Final, a gente quer botar o Corinthians no cenário de ser campeão novamente. Vamos lutar para dar essa alegria ao torcedor. Tá na hora, né, Hugo? Tá na hora, né, elenco? Eu espero que vocês entendam isso e realmente joguem bola, tá? Porque o título paulista vai ser um consolo pro Corinthians, ganhando ainda em cima dos porcos, e a gente comemorar um título, pelo menos em 2025, né? Claro que não é o suficiente pro Corinthians, pra mim não, eu acho que o Corinthians precisa ganhar um título a nível nacional, aí uma Copa do Brasil, ou então, sei lá, beliscar uma Sul-Americana, um título internacional. O Corinthians precisa ganhar alguma coisa esse ano. Elenco tem, precisa de alguns reajustes, e eu acho que precisa trocar o técnico também, mas elenco o Corinthians tem, tá, galera? Bom, eu vou trazendo toda a repercussão do Corinthians aqui pra vocês. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e a gente volta numa próxima aqui, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!